Os terremotos, também chamados de abalos sísmicos, são fenômenos da natureza que se manifestam em forma de tremores na crosta terrestre e que têm causado estragos irreparáveis e milhares de mortes pelo mundo inteiro. Esses fenômenos da natureza costumam ocorrer com maior intensidade nos limites das placas tectônicas. O Brasil está localizado no centro da placa da América do Sul. Portanto, segundo os especialistas, o maior país latino-americano dificilmente será atingido por grandes catástrofes sísmicas. Apesar disso, inúmeros terremotos têm atingido o território brasileiro. Vale salientar que a grande maioria é de baixa ou média intensidade, porém alguns chegaram à intensidade de 7,6 na escala Richter, como é o caso do abalo que atingiu a cidade de Tarauacá, no Acre, no ano de 2015. Para se ter uma ideia da magnitude desse abalo sísmico, vamos compará-lo ao maior terremoto ocorrido no mundo. Tal catástrofe ocorreu no Chile no ano de 1960 e matou cerca de 6.000 pessoas. O terremoto chileno atingiu a intensidade de 9,5 na escala Richter, apenas 1,9 pontos a menos que o ocorrido no Acre. O abalo do Chile gerou 2,7 gigatons de energia, o que se equipara à força de 54 bombas atômicas. O tremor foi tão forte que formou ondas gigantes no Oceano Pacífico e os tsunamis atingiram com força o Havaí, as Filipinas e o Japão, gerando terríveis rastros de morte e destruição. No caso do terremoto de Tarauacá, a intensidade do tremor assustou a população, que rapidamente evacuou casas e prédios. Apesar do grande susto, por sorte, apenas prejuízos materiais foram constatados. Na verdade, o epicentro desse terremoto ocorreu na fronteira do Brasil com o Peru, em região desabitada, o que evitou uma tragédia com muitas mortes. Algumas regiões brasileiras são atingidas com maior frequência pelos terremotos de baixa, média e forte intensidade. É o caso do estado do Rio Grande do Norte, que já contabiliza 22 eventos sísmicos que costumeiramente assustam a população, deixando rastros de prejuízos materiais. É o caso também do Ceará, onde os terremotos têm ocorrido principalmente na região norte do estado, atingindo com certa frequência as cidades de Sobral e Meruoca, onde é comum o registro de danos em edificações e até o desabamento de imóveis. De acordo com o maior jornal do Ceará, o Diário do Nordeste, no ano de 2015, um abalo de 4,3 graus na escala Richter atingiu o distrito sobralense do Jordão. Segundo o referido jornal, como resultado do fenômeno sísmico, muitas casas tiveram rachaduras pelas paredes, parte do teto da igreja de Nossa Senhora da Saúde desabou e na creche do distrito quase acontecia um desastre, pois 70 mães participavam de um evento quando ocorreu o tremor, derrubando parte das telhas enquanto outras ficaram penduradas. Por sorte, ninguém ficou ferido. Especialistas falam que a região de Sobral é atingida com frequência pelos terremotos pelo fato de haver na região da Serra do Rosário uma falha geológica denominada de Riacho Fundo. Também contribui para esse alto índice o fato de Sobral estar localizada aos pés de duas serras, Meruoca e Rosário, que possuem mais placas rochosas, facilitando a propagação das ondas. Apesar da alta frequência dos tremores, nunca foi registrado óbito como resultado desses abalos sísmicos nessa região. Os grandes centros brasileiros também não estão livres dos terremotos. A metrópole São Paulo, maior cidade do país, foi atingida por pelo menos 8 tremores de terra. O mais grave registrou 5,2 graus na escala Richter. E, apesar de seu epicentro ter sido no oceano, foi fortemente sentido na capital paulista e em mais 4 estados brasileiros. Pode-se dizer que esse foi um dos terremotos mais importantes do Brasil, uma vez que foi sentido em várias cidades do sul e sudeste, além de ter causado sérios danos a um hospital da cidade de São Paulo e interrompeu o fornecimento de água em algumas cidades.
Como dito anteriormente, o Brasil está localizado no centro da placa tectônica da América do Sul e, por esse motivo, de acordo com os especialistas, terremotos de grande intensidade não deveriam ocorrer no país. Porém, contrariando esse fato, o Brasil já tem registrado centenas de abalos sísmicos em praticamente todos os estados da federação. Apesar disso, até os dias atuais, não há conhecimento de morte alguma que tenha sido causada diretamente por tais fenômenos da natureza.